Olá galera, aqui fala o Matheus do site ultradicas.com.br, beleza? E essa é a nossa sexta videoaula do curso de HTML que a gente está fazendo aí de graça para o site, beleza? Então é isso aí, entrem lá se você não viu as nossas videoaulas anteriores, você vai vir aqui em ultradicas.com.br, depois você vai vir aqui, vai clicar em curso de HTML grátis, e aqui você poderá estar aqui assistindo todas as nossas videoaulas disponíveis lá de graça, beleza? No momento a gente só tem até a videoaula número 5, mas talvez quando você entre aí vai ter o curso completo já, então entre lá e assista, beleza? E é isso aí, galera. Vocês gostaram aí da nossa nova vinheta, né? Foi feita pelo Ricardo aqui do Rede Dicas, um site que ainda está em construção aqui. Mas é isso aí, o Ricardo aqui ele posta alguns tutoriais aqui para a seção de PHP do site. Então, se vocês quiserem visitar ele e entrar em contato com ele, só vocês virem aqui, rededicas.com.br, beleza? Então é isso aí, vamos lá então para a nossa videoaula. Vou então abrir aqui meu editor, com o Dreamweaver, né, que no caso estou com o Dreamweaver aqui 4. E se você não tem ainda, eu recomendo você baixar aqui, porque essa ferramenta é excelente, beleza? É simplesmente o melhor editor de HTML e CSS aí que eu já conheço. A gente vai criar um novo documento HTML aqui. Então, automaticamente aqui ele já coloca minhas tags aqui, a estrutura aqui básica do HTML, beleza? Incluindo aqui o HTML, head, o título aqui, uma meta tag aqui para indicar o documento, do tipo do documento, né? Para mim não perder os acentos, as letras do alfabeto português aqui. Você tem que colocar essa, eu acho que ensina na videoaula número 4, como colocar essa meta tag aqui. Então, vai lá ver se você ainda não sabe. Então é isso aí, eu vou estar adicionando um título aqui dessa minha página, eu vou colocar vídeo aula 6, curso de HTML. E vou estar salvando então aqui no meus sites aqui. Meus sites não, na pasta de HTML que eu criei. Vou estar colocando o nome de site 6, já que é a nossa sexta videoaula. Salvei aqui. Yes, beleza? Então vamos lá. Aqui, se a gente for abrir aqui meu documento, não vai ter nada. Eu não coloquei nada ainda, beleza? Então vamos lá. Beleza, só tem o título aqui que eu coloquei. Então vamos lá. Vou adicionar aqui um conteúdo básico. Então vou estar colocando aqui um textinho aqui. Olá. Este é um arquivo de teste do curso. Beleza. Então aqui embaixo está colocando outro texto. Está colocando só isso aqui. Vamos ver se salvou. Então vamos lá. Essa videoaula aqui que eu estou falando aqui. Eu adicionei meu texto aqui só para demonstrar para vocês uma coisa aqui. Já que eu estou falando da tag span e a div, primeiro a gente vai ter que entender como que elas funcionam, beleza? Essas duas tags têm uma coisa bem em comum, assim. Elas são usadas, a razão assim para que elas são usadas no HTML é para inserir o comando de CSS na nossa página, beleza? O span, se eu adicionar um span aqui, vocês vão ver que ele não vai fazer exatamente nada com a nossa palavra aqui, beleza? Então vou adicionar aqui span. Depois aqui eu coloquei, beleza? Aqui ó, vocês vão ver, ficou aqui normal, como se nada tivesse acontecido aqui. Mas se eu olhar aqui no código fonte, inspecionar o elemento aqui, vocês vão ver que está no span aqui esse olá. E o span ele tem uma característica muito legal do CSS que chama o display dele, né, a característica display de mostrar dele na página é inline. E essa característica faz mostrar o texto ou o objeto que está dentro do span aqui na mesma linha que o objeto do texto aqui, né, que está aqui do lado de fora. Se eu colocar agora a div aqui, que é também outra tag utilizada para inserir comandos de CSS aqui no código, né, mais utilizada para criar layouts, vocês vão ver que ele vai mostrar na outra linha. E essa característica aqui, o display dele no CSS, é o que a gente chama de block, que é um bloco, ou seja, ele não vai mostrar aqui na mesma linha. Ele vai mostrar na linha de baixo, aqui onde não tem mais nada, beleza? Então, se eu quiser tirar isso daqui, ó, é só um exemplo aqui, eu não vou estar ensinando nada de CSS, só está mostrando para vocês aqui. Se eu quiser mudar esse display aqui da div, eu somente vou colocar aqui o display inline. Agora
coloquei a mesma coisa que o span tem, beleza? Vocês vão ver que ele mudou aqui. Então, essa característica aqui que tem o span, beleza? Então, a mesma coisa que eu fizer com o span aqui, vou colocar aqui, span aqui e o span aqui também. Vou colocar aqui display block, para vocês verem a diferença que dá. Block aqui, beleza. Só ver que ele ficou aqui, então, como uma div, ele mostrou na linha de baixo, beleza? Então é isso aí, é só isso que vocês precisam saber do div e do span. Eles não são utilizados para nenhum fim aí de HTML, mas sim para CSS. Principalmente o span, o div aqui, se você ver no Tradicas aqui, você vai ver que o meu layout inteiro do site aqui, ele está em divs aqui, ó. Vocês vão ver que tem várias divs aqui no meu layout. E essas divs são nada mais aqui para fazer aqui minha sidebar, meu lugar do conteúdo. Tudo isso assim eu só implementei o CSS depois no template aqui. Que na final esse template não é meu, eu já peguei pronto aqui, beleza? Então é isso aí. Então agora, vamos ver aqui o tempinho aqui, beleza. Então agora eu vou estar ensinando umas tags aqui que eu não tinha ensinado na videoaula nas aulas anteriores. Para isso eu vou estar adicionando uma lista não ordenada aqui, para representar melhor. Eu vou estar adicionando aqui LI e LI aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou estar colocando umas 5. Beleza, aqui. Eu vou estar fechando meu LE aqui. Só para deixar melhor aqui para vocês, eu vou colocar um tipo de quadrado aqui. Essa tag UL aqui, quem não conhece ela, eu acho que eu ensinei ela na videoaula número 2 ou 3 aí do site, beleza? Então vamos lá. Então aqui eu adicionei as minhas listas aqui. Vocês vão ver que não tem nenhum texto, porque até eu não adicionei nenhum texto aqui no, no item de lista aqui. Então vou adicionar aqui, ó, texto 1. Beleza, aqui eu vou adicionar texto 2. Texto 3, texto 4 e texto 5 aqui. Beleza, agora vocês vão ver que voltou o texto aqui, beleza. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o quê? Eu não ensinei ainda como colocar negrito nas palavras, como colocar underline, né? Como deixar em itálico as nossas palavras. Então, para isso, eu vou estar ensinando aqui nessa videoaula a primeira tag, que chama B, que em inglês representa o bold, que nada mais é que negrito. Então, vocês vão ver que quando eu coloco essa tag aqui e fecho ela corretamente, que ela precisa ser fechada, vocês vão ver que meu texto vai ficar aqui em negrito. Uma coisa que acontece se eu não fechar a tag corretamente é o que acontece. Meu conteúdo inteiro vai ficar negrito embaixo dela, beleza? Por isso que a gente tem que fechar corretamente aqui. Fechei, abri B e fechei a barrinha B aqui, beleza? Tem outra tag também, que é o strong, que em inglês significa forte. Ela deixa a mesma coisa que a tag B aqui. Vocês vão ver que ficou então a mesma coisa. Ficou em negrito, não tem diferença nenhuma. Você usa aqui qual você quiser. Tem muita gente que fala que gosta de usar strong, porque ela dá mais relevância ao nosso texto do que a tag B. Mas realmente eu não vejo nenhuma diferença nisso daí. Muita gente também fala que não tem diferença alguma. E não tem nenhum aviso oficial aí falando que qual das duas é melhor. Então você pode usar qual que você quiser aí. No meu site eu utilizo a strong, mas se eu quiser também às vezes eu utilizo o B lá, beleza? Então é isso aí. Para deixar em itálico, então, o texto, a gente tem a tag I, que em inglês significa italic, que nada mais é que itálico em português. Então vocês veem aqui que já ficou em itálico. Tem outra tag também, que é a EM, emphasize em inglês, que em português significa enfatizar, alguma coisa assim, realçar, eu acho que significa, que ela vai deixar a mesma característica que é itálico aqui, nenhuma diferença alguma não tem. De novo, você pode usar qual você quiser aí, qual tag você quiser, você pode usar. Então, no texto 5 aqui, eu vou estar criando outras 3 aqui, porque eu estou utilizando outros códigos. Agora, a gente vai deixar o texto com underline aqui. A gente vai, então, colocar a tag U, de inglês, underline, né? Que é a mesma coisa em português. Vocês vão ver que ficou aqui o meu texto 5. Os de baixo não coloquei nada, então ficou normal, mas o texto 5 aqui ficou com underline. Agora tem outra tag também, que eu queria ensinar aqui, que eu acho que era o TT, de typewriter, que em inglês significa máquina de escrever. O que ela vai fazer? A característica dela é deixar como se fosse uma máquina de escrever, ou seja, o texto aqui vai ficar, todas as minhas letras do texto, do meu conteúdo, ele vai ficar com o mesmo espaço aí do que os outros, ou seja, esse 5 ocupa o mesmo espaço do que o T aqui.
E o T ocupa o mesmo espaço do que o espaço aqui. Se eu colocar um espaço, vocês vão ver que ficou a mesma coisa aqui. Beleza? Ó. Ficou o mesmo espaço do que o O e do que o 5. Outra alternativa para essa tag aqui, temos o code também, que vai deixar a mesma coisa do que a tag TT. Beleza? Aqui, ó, temos code aqui, deixou a mesma coisa aqui. Beleza? Agora temos a tag big, que é para deixar o texto maior. Aqui, beleza? Todas essas tags aqui que estou ensinando precisam ser fechadas corretamente, ou seja, ela precisa sim ser fechada, porque senão vai ficar o texto inteiro aqui, vai ficar com a mesma coisa do que a tag. A big, ela deixa o texto grande aqui, ó. Vocês veem que eu adicionei a tag big aqui nesse texto 5, e ele deixou o meu texto maior do que o normal aqui, do que os outros, beleza? E quem quer deixar menor, tem a tag span, ou a tag span não, a tag small aqui. Do inglês aqui, pequeno. Small aqui, beleza? Vocês vão ver que ficou pequeno, beleza? E é isso aí, galera. Opa. Por hoje é o que eu queria ensinar aqui para vocês. Era isso aí, falar de diferença do span e da div. E também está ensinando algumas outras tags aí de formatação de texto, beleza? Então é isso aí, galera. Até então a próxima nossa videoaula aqui no próximo. Lembrando para vocês entrarem no site ultradicas.com.br e ver todas as videoaulas lá do curso de HTML aqui, clicando em curso de HTML aqui grátis, beleza? Então é isso aí. Comentários também, se vocês quiserem estar fazendo aí, eu só vou responder aqui, eu posso não responder no YouTube, mas eu vou responder com certeza aqui no post aqui do site. Então vem aqui, clica aqui em curso de HTML 6 aqui, que vai estar aqui embaixo, beleza? E comenta lá as suas dúvidas e tudo mais. E se vocês ainda têm dúvida, é bom lembrar também para vocês ficar pausando aí o vídeo e ler os comentários que eu coloquei aí para vocês no vídeo, beleza? Nos balãozinhos aí de comentário, beleza? Então é isso aí, até a nossa próxima videoaula, tchau!